Fala pessoal, vamos acabar aí de falar sobre o balanço patrimonial, continuando com o patrimônio líquido. A gente falou aí na aula passada sobre o passivo e o passivo total deu aí 21. Então, para a gente achar o patrimônio líquido, a gente pega o ativo total, que a gente já viu, menos o passivo total, a gente tem o patrimônio líquido. O patrimônio líquido, a gente lembrando, né, que é aquele dinheiro que os proprietários, que os fundadores, que o Ellerson lá, que a gente viu aí na primeira aula do curso, né, que o Josias colocou na empresa. E também dos acionistas aí que entraram no IPO, vamos dizer assim. Todo o dinheiro ali que os acionistas colocaram e também que deixaram do que ganharam com as atividades, ou seja, traduzindo, os lucros aí que foram auferidos, que da própria produção da empresa, das vendas, dos lucros, então os lucros entraram aí também. Isso compõe o patrimônio líquido, tá? E aí a gente tem também, a partir do patrimônio líquido, dessa diferença, a gente consegue obter o valor contábil da empresa. Entrando aí a fundo no patrimônio líquido, a gente sabe, pessoal, que, por exemplo, quando a empresa emite debêntures, o que é uma debenture? Por exemplo, você compra uma debenture, eu e você somos investidores, a gente compra debentures da empresa CEMIG, por exemplo. A gente compra debenture, então a empresa vai nos dever. A gente coloca lá, por exemplo, R$1.000. Então, desses R$1.000 de cada debênture, a empresa me promete pagar até 2030, por exemplo, uma taxa de juros fixa aí de 5% ao ano. Ou seja, a empresa está me devendo. Então, o que acontece? Todo esse dinheiro que eu pus, esses R$1.000, a CEMIG precisa me pagar de volta os 1.000 mais essa taxa de juros aí desses 5% ao ano. Ou seja, isso é um dinheiro que a empresa precisa restituir no futuro, precisa devolver. Tá? É um dinheiro emprestado, é como se ela fosse no banco. Só que ela emite o debênture para, muitas das vezes, pegar um dinheiro mais barato no mercado, tá? Ao invés de pegar no banco. Agora, se a empresa emite ações preferenciais, por exemplo, ela não precisa restituir esse dinheiro no futuro, porque não é um dinheiro emprestado, é um dinheiro que ela tem para ela, para sempre, é um dinheiro, vamos dizer aí, um dinheiro fácil, né? Vamos dizer, é um dinheiro que ela pega e não precisa pagar, tá? No caso das ações ordinárias, como a gente viu, né, no início do curso, as ações ordinárias têm direito a voto. Então, são os controladores da empresa, aqueles que decidem ali, que votam, que montam ali o conselho diretor, que votam, né, na participação desse pessoal, e esse conselho diretor contrata o CEO, que é quem vai ser o executivo aí da empresa, tá? No caso das ordinárias. Aí, o bacana disso aqui também é o seguinte: nessa conta aqui, né, no patrimônio líquido, ela é lançada com valor nominal. E aí, o que acontece? Se essas ações aí são vendidas posteriormente, essa diferença entre a emissão, o preço de emissão, por exemplo, R$10, e ela vendeu por 15, esses R$5 vai para a reserva de capital. Entra aqui, ó, nessa outra conta de baixo. Então, é como se fosse um lucro acumulado aí, né, dessa de baixo aqui nas operações. A diferença é que o lucro acumulado vem das operações dela. As reservas de capital vêm dessa diferença aí das vendas, tá? Das ações. Então, o lucro acumulado, o que acontece? A empresa vai lá, fabrica o produto, vende, teve lucro naquele período, lucro líquido naquele período. Beleza? Ela tem 3 opções, como a gente já viu. Ou ela paga um dividendo para os acionistas, ou ela recompra as próprias ações para poder, às vezes a cotação da empresa
ela entende que o preço está muito baixo, ela recompra as ações para poder vender futuramente, para poder entrar nas reservas de capital, tá? Ou a terceira opção é ela reter esse lucro, pessoal, o lucro retido. E quando esse lucro é retido, ela entra aqui no lucro acumulado, simples assim, beleza? Então, ó, esse lucro acumulado aqui de 36. O que acontece, pessoal? A gente vai até estudar isso mais profundamente depois. Porque tem empresa que vai lá, paga dividendo, tem empresa que retém os lucros, tem empresas que faz as duas coisas, tem empresa que eventualmente faz recompra. O que é melhor? É uma ação que paga dividendo, que foca no pagamento de dividendo, ou uma ação que retém esse lucro? Olha, isso aí vai depender um pouco dos seus objetivos, tá? Mas, vamos dar um exemplo aqui de uma empresa da Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett aí. Ele sempre teve uma política de reter os lucros da empresa, 100%. Então, a parte aqui do lucro acumulado fica muito grande lá na Berkshire. E isso, pessoal, foi o segredo aí para ele poder acumular esse lucro, reinvestir na empresa, comprando outras empresas, comprando empresas a preços baixos, com desconto, com vantagem competitiva, com preço justo, em crises, enfim. E isso, resumindo, fez com que as ações da Berkshire passassem de 19 dólares aí em 1965 para 340 mil dólares aí em 2020, tá? Isso é falando das ações classe A deles aí. Então, o que acontece? Como a gente falou aí, todo novo lucro aí, ano a ano, vai sendo jogado aqui nesse lucro acumulado, tá? Balanço patrimonial. Se, né, claro, ela não recomprar os dividendos, não recomprar as ações, não pagar dividendos, cada vez mais ela vai jogando aqui, e aí isso vira lucro acumulado. Claro, né, pessoal, que se tiver prejuízo, se não houver lucro líquido, se tiver prejuízo líquido, isso aqui vai ser descontado. Empresa que tem vantagem competitiva durável, ao longo dos anos, se você analisar, esse lucro acumulado, que tem lucros líquidos, né, a empresa vai, ao longo dos anos, ter esse lucro acumulado aqui aumentando, tá? Esse 36 vai passar 38, vai passar 42 no próximo ano, e assim por diante, tá? Ela tem um lucro acumulado que cresce. E o lucro acumulado que cresce, e essa conta toda do patrimônio líquido, obviamente, total, vai aumentar, porque esse aqui aumenta, o patrimônio líquido aumenta, tá? Aqui a gente falou, né, que o lucro retido, lucro líquido retido, vai para o lucro acumulado, e isso vai aumentando o crescimento da firma. Dando alguns exemplos aqui, de empresas com vantagens competitivas duráveis que tem essa taxa de crescimento do lucro acumulado aí crescente, tá? E isso é importante a gente ver ao longo dos anos. Então, a Coca-Cola, ela tem uma taxa de crescimento aí de 7,9% ao ano de crescimento de lucros acumulados, tá? A Wrigley, né, de chicletes, 10%, a Wells Fargo 14%, e a Berkshire, impressionantes aí, 23%, tá? E aí, nesse caso aqui, é como se a gente tivesse uma galinha de ouro, uma galinha que bota ovos de ouro, e desse ovo de ouro sai uma nova galinha de ouro que bota novos ovos de ouro. Então, é um fator multiplicador aí dos juros compostos aí, exponenciais, né, praticamente. Tá bom? Pessoal, então, comparativo aí, deixei uma frase com vocês, como de costume, que o Benjamin Graham, que é o mentor aí do Warren Buffett, ele comprou empresas subvalorizadas, normalmente abaixo aí do valor patrimonial, e ganhou milhões. O Buffett, ele comprou empresas com vantagem competitiva durável e ganhou bilhões, tá? Então, vamos aprender a achar essas empresas com vantagem competitiva durável. No final aí desse módulo, nós vamos ter uma aulinha que mostra aí na prática como fazer isso. Lógico que
Tudo que a gente está vendo aqui já dá aí muito subsídio para você já fazer isso. Pessoal, obrigado e até a próxima.